movimento retilíneo uniforme, e como o próprio nome sugere, nós temos um objeto se movimentando em linha reta. E o importante é que a velocidade v é constante. Nós definimos na aula passada velocidade média. Velocidade média era ΔS sobre ΔT. Mas a velocidade não precisava ser constante, ela poderia mudar ao longo do percurso. Nesse caso de movimento que nós vamos estudar agora, é importante que a velocidade tenha sempre o mesmo valor. Isso é a mesma coisa que dizer que a velocidade é constante. A velocidade não muda. Se você olhar para o velocímetro do automóvel, você vai ver que ele registra sempre o mesmo valor. Portanto, o movimento retilíneo uniforme é um caso particular de movimento onde nós temos trajetória reta e velocidade constante. E, portanto, a velocidade que o corpo executa é igual à velocidade média. Então, eu posso simplesmente dizer que a velocidade é ΔS sobre ΔT, como nós já estamos acostumados. Aí eu vou lembrar da aula passada o seguinte, que ΔS era S menos S0 e ΔT era T menos T0. O S seria a posição final, o S0 a posição inicial, T, tempo final, e T0, tempo inicial. Acontece que eu posso agora pegar esses dois resultados que eu conheço e substituir na definição de velocidade. E vai ficar o seguinte, V é igual a ΔS, mas ΔS é S menos S0, dividido por ΔT, que é T menos T0. A maioria das vezes, quando nós estamos medindo alguma coisa, nós ligamos um cronômetro que inicialmente está em zero. Portanto, o tempo inicial, se você começa a cronometrar no tempo zero, o tempo inicial é zero e eu posso desprezar esse termo. E vai ficar o seguinte, que velocidade é S menos S0 dividido por T menos zero, que é simplesmente T. Se você multiplica cruzado esse resultado, nós temos S menos S0 igual V vezes T, ou S igual a S0 mais VT. Então, nós chegamos numa equação de primeiro grau, que é uma função horária do movimento retilíneo uniforme. Retomando o que está nesse quadro, é a própria definição de velocidade como distância percorrida dividido por tempo. Troquei ΔS por S menos S0 e ΔT por T menos T0. Fazendo isso, eu encontrei essa equação, que é conhecida como função horária. Uma função horária é capaz de fazer previsões acerca do movimento. Então, quando eu tenho S igual a S0 mais VT, eu consigo calcular as posições futuras fornecendo o tempo futuro. O que eu quero mostrar é o seguinte, eu tenho uma trajetória retilínea, imagino aqui um ponto zero, aqui um ponto menos 1, aqui um ponto menos 2, um ponto 1, um ponto 2. E eu imagino, por exemplo, que eu estou inicialmente no ponto 1, ou seja, S0 igual a 1 metro. Imagina que eu estou me movimentando para a minha direita com uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, a minha função horária seria S, a minha posição inicial, que era 1 metro, mais a minha velocidade 10 vezes o tempo t.
é uma equação ou uma função afim, também conhecida como função de primeiro grau. Eu tenho um termo constante, que é o 1, que indica para mim a posição inicial, e tem um termo linear, dt, que é o produto da velocidade pelo tempo. E a partir dessa equação, eu consigo calcular posições em tempos futuros. Se eu quero saber qual vai ser a posição do objeto daqui a 20 segundos, basta eu trocar o t pelo tempo que eu quiser. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos e assim por diante. Vamos resolver um exemplo. Olha, nós temos um veículo partindo da posição inicial S0 igual a 50 metros, com velocidade constante de 20 metros por segundo, se afastando da origem. Então eu desenho, né? Eu posso fazer o meu desenho. Aqui eu tenho a origem, o marco zero. Ele está na posição 50 metros, tá certo? Esse eixo é o retilíneo, é onde o corpo está se movimentando. Ele começa a se movimentar dos 50 metros e ele vai se afastando da origem, caminhando para a direita. E eu quero descobrir qual é a função horária para esse movimento. Como ele está em linha reta e com velocidade constante, a função horária é S igual a S0 mais VT. A posição inicial dele é 50, a velocidade 20, portanto, S igual a 50 mais 20t é a função horária desse objeto. Aí eu poderia perguntar assim, qual a posição em t igual a 10 segundos? Você pega a função horária que nós acabamos de construir e substitui o S o t pelo seu valor. S igual a 50 mais 20 vezes 10. Fazemos primeiro a multiplicação. 50 mais 20 vezes 10. 20 vezes 10 são 200. Portanto, 50 mais 200. Isso implica que a posição é 250 metros. Ou seja, após 10 segundos de início do movimento, o objeto vai estar na posição 250 metros. É isso que uma função horária faz. Ela nos permite calcular posições em tempos futuros. Uma observação muito importante está relacionada ao sinal da velocidade. Pelo seguinte, eu vou aqui novamente desenhar uma trajetória retilínea. Aqui eu vou colocar a origem do meu sistema, da minha trajetória. A origem eu estou chamando de zero, é o ponto zero. E vou imaginar dois corpos. Um corpo A se movendo no sentido de aproximação da origem e um outro corpo B se movimentando na direção no sentido de afastamento da origem. Quando o corpo se afasta da origem, o movimento é chamado de progressivo. Então, o B tem um movimento progressivo, porque ele está se afastando do ponto zero. Por outro lado, o corpo A se aproxima da origem. Portanto, eu digo que o movimento é retrógrado. O movimento é retrógrado quando o objeto se aproxima da origem. Quando nós temos um movimento progressivo, a gente usa o sinal positivo para a velocidade. E quando nós temos um movimento retrógrado, nós temos o sinal negativo para a velocidade. Então, se você encontrar um sinal negativo para a velocidade no movimento retilíneo uniforme, significa que o corpo está aproximando da origem.
No primeiro caso, a função horária seria S igual a S0 mais VT. No segundo caso, S igual a S0 menos VT. O sinal da velocidade negativo indica que o movimento é retrógrado. E o sinal positivo para a velocidade indica que o movimento é progressivo. Para encerrar essa aula, eu vou resolver um último exemplo, que é um exemplo de encontro de corpos. Eu tenho aqui uma trajetória retilínea. Uma partícula se movimentando com uma velocidade VA, tá? Essa partícula eu vou chamar de A. Ela se move com uma velocidade VA de 10 metros por segundo. E uma outra partícula na mesma estrada retilínea se move no sentido contrário, uma partícula B, com uma velocidade VB igual a 15 metros por segundo. Em algum momento, essas duas partículas vão se encontrar, porque elas estão se movimentando em sentidos contrários e na mesma estrada. E o que eu quero descobrir é exatamente isso. Quando elas vão se encontrar e onde. E para descobrir isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos construir uma equação de movimento para o A, ou seja, a função horária S para o corpo A, e também a função horária S para o corpo B. Lembrando que a função horária é S igual a S0 mais VT. Veja o seguinte, eu vou marcar o meu ponto S0, ou a minha origem, em cima do ponto A. Então aqui, vou marcar um ponto zero. E no ponto B, tem uma informação que eu esqueci de dizer, eles estão a 50 metros um do outro. Então, se eles estão a 50 metros, eu posso imaginar que o corpo A inicialmente está na posição 0 e o corpo B na posição 50. De modo que quando eu for construir a equação para o corpo A, eu vou ter a posição inicial do A, que é 0, mais a velocidade do A, que é 10, vezes o tempo t. E a equação de movimento para o corpo B vai ser a posição inicial dele, em relação ao A, é de 50 metros, menos a velocidade dele, que é 15, vezes o tempo t. E é menos porque ele está se movimentando para a esquerda. Então, eu estou atribuindo para ele um sinal negativo. O que eu quero descobrir é a posição e o tempo de encontro desses corpos. Quando eles se encontrarem, eu posso dizer que a posição do A vai ser igual à posição do B. Portanto, para resolver esse tipo de problema, nós temos que primeiro construir a equação de movimento do corpo A e do corpo B e depois igualar essas duas equações. A primeira equação é 0 mais 10t, que é simplesmente 10t, igual à equação do corpo B, 50 menos 15t. E agora nós resolvemos essa equação de primeiro grau na variável t. Passa esse 15t para o primeiro membro positivo, vai ficar 10t mais 15t, igual a 50. 10 mais 15 são 25. 25t igual a 50. T igual a 50 dividido por 25. 50 dividido por 25 são 2 segundos. Ou seja, 2 segundos após essas posições, nós vamos ter um encontro entre eles. E para descobrir a posição em que o encontro acontece, nós podemos usar tanto a equação horária do A quanto a equação horária do B e substituir o tempo por 2. Só que como a equação do A é mais simples, eu vou usá-la. Posição é 10t, ou 10 vezes 2, que são 20 metros. Portanto, eles se encontram 20 metros a partir do ponto A.
aproximadamente aqui, onde eu desenhei na figura. Essa é a posição de encontro, 20 metros, num tempo de 2 segundos.